E aí galera, Lucas Dias na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez o capítulo 152. Esse capítulo foi bem curtinho, mas ainda assim tem muita coisa muito interessante que talvez tenha passado despercebido por você. Então para não perder nada sobre esse capítulo que esconde algumas coisas, é só ver o vídeo até o final. Então vamos a ele. Aí antes de começar eu tenho um pequeno recado para você que dia 13 desse mês, essa semana, eu vou lançar algumas promoções e umas novas estampas. Também tem novos produtos lá no meu site na Sutil. Então se você ainda não tem seu produto de Jujutsu Kaisen, essa é a hora para você conseguir novas camisas e novos produtos de Jujutsu Kaisen. Então não esquece essa data, porque no dia 13 eu vou dar algumas promoções e alguns cupons, beleza? Então anota aí para não perder. E bom, a gente começa com a Maki indo encontrar a sua mãe. Nesse momento a sua mãe está ali meio desesperada e fala para ela não se aproximar. Porém a Maki vai se aproximando dela e pergunta por que a sua mãe pediu para que ela voltasse e não continuasse naquele caminho. Porém a gente não vê a resposta para isso e já corta para outra cena. Nessa cena a gente vê toda a destruição do clã Zenin e também o Naoya. O Naoya continuou vivo mesmo depois daquele murrão, porém ele está ali com um grande dano. Ele não consegue nem mesmo ficar de pé direito. E quando ele já estava super feliz de ter sobrevivido a Maki, aparece a mãe da Maki, dessa vez com a garganta cortada e segurando uma faca. É aí então que ela vai e esfaqueia o Naoya. E antes de morrer, aparentemente a mãe da Maki também morreu, ela relembra ali os momentos felizes que ela teve com as suas filhas. Na realidade ela ficou bem feliz de ter tido gêmeas. E assim acabando a história de mais dois outros Zenin. E bom, depois disso a gente vê novamente a Maki, dessa vez segurando a sua irmã, a Mai, em seu ombro. Ela vai saindo lá do clã Zenin e encontra com a Momo, aquela menina da vassourinha. Ela estava ali desesperada pela sua amiga Mai e quando ela vê o corpo da Mai, ela diz que pediu para Mai não voltar ao clã Zenin, que era perigoso. Porém a Mai obviamente não seguiu esse conselho e acabou morrendo. A Maki pede então para Momo cuidar do resto e segue o seu caminho. Acabando assim o capítulo 152, é um capítulo bem pequeno, mas ainda tem algumas falas do lado que diz que 6 pessoas do Riei ali foram mortas, além de 21 pessoas do grupo Kukuro. Além disso, os outros dois grandes clãs, o Kamo e o Gojo, pediram para o clã Zenin deixar de ser um dos 3 grandes clãs e essa decisão ficou ali em espera. E por fim a gente tem a constatação de que nenhuma energia amaldiçoada foi encontrada ali nos corpos dos Zenin, somente alguns resquícios de armas amaldiçoadas. Sendo essa toda a informação que tem nesse mangá, mas fique aí que tem muita coisa interessante que você talvez não tenha percebido. E bom, a primeira delas é que lá no capítulo 148, quando a Maki estava indo lá pegar suas armas, a mãe apareceu no caminho da Maki e pede para que ela não prossiga aquele caminho. Obviamente ela já sabia que tinha lá o seu marido, o Ogi, esperando a Maki e que provavelmente ia matar a Maki. E no review daquele capítulo eu já tinha dito que essa é uma ação de alguém que gosta da Maki. Eu já tinha adivinhado que a mãe ainda sente alguma coisa pela Maki diferentemente do seu pai, que com certeza ia lá matar sem nenhuma dó. Então eu acertei nessa previsão, mas ainda assim eu deixo bem evidente que apesar dela gostar das suas filhas, ela não se esforçou para tentar ajudá-las. Ela só falou, ó, não vai para aquele caminho não. E não avisou que estava correndo perigo ou que a sua irmã, a Mai, poderia já estar morta. Ao invés disso, ela só deu um pedido ambíguo. Então, apesar da sua mãe gostar, ela ainda assim preferiu estar dentro do clã Zenin e seguir as regras do clã Zenin, o que com certeza provavelmente foi punido pela Maki. Eu, na primeira vez que li esse mangá, até mesmo fiquei um pouco na dúvida se foi a mãe da Maki que se matou ou se foi a Maki mesmo que deu um corte lá no pescoço dela. E eu acredito que tenha sido a Maki mesmo que tenha dado aquele corte. Primeiro porque a mãe dela estava desesperada em ver a Maki. E eu acho que uma pessoa que tenta se matar não estaria desesperada como ela pareceu. Então eu acho que ela estava ali só preocupada de estar viva. O segundo motivo que eu acho que ela não se matou é que ela apareceu numa cena lá com o Naoya com uma faca. E aquela faca estava limpa. Então se ela tivesse cortado o pescoço dela mesma, muito provavelmente aquela faca já estaria suja de sangue. Eu sei que isso daí é só um detalhe, mas eu acho que pode ser uma prova. E apesar de ter sido morta pela Maki, eu
Eu acho que a Maki ali deu algum papinho com ela e explicou o que tinha acontecido. E já vendo que o clã Zenin tinha acabado e talvez só sobrado o Naoya, ela viu que tinha a oportunidade de demonstrar algum afeto pela sua filha. Por isso que ela teve aquele pensamento lá no final. Eu acredito nisso. Depois disso aparece a Momo sendo útil pela primeira vez, indo lá ajudar o cadáver da Mai. Porém, o que eu quero destacar aqui são aquelas falas de lado, aquilo ali tem muita coisa importante. A primeira delas é que diz que 6 pessoas do rei foram mortas, porém a Maki só matou 5. Sendo uma o seu pai, o Naoya e aqueles outros 3 lá que enfrentou e ela matou de uma vez. O sexto realmente eu não sei quem foi, talvez tenha sido o Naobito, que eles ainda não tinham informações de que estava morto, talvez. Já que o Naoya queria matar o Megumi e assumir o cargo de chefe do clã Zenin, talvez ele tenha escondido o fato do seu pai ter morrido por um tempo até ele conseguir subir ao posto de chefe. Eu realmente não sei quem foi esse sexto, mas essa é uma teoria de que foi realmente o Naobito. E agora as duas principais informações é que o clã Kamo e Gojo pediram para a saída do clã Zenin como um dos 3 grandes clãs. E aqui eu vou reiterar uma coisa que eu disse no último review. Como a Maki matou ali uma galera, muita gente achou que o clã Zenin já tinha acabado. Mas como eu disse no último review, é muito provável que somente o seu alto escalão do clã Zenin que tenha acabado. A Maki matou principalmente os poderosos, e isso não significa que todo o clã Zenin tinha sido extinto. Além daquelas pessoas do clã Zenin que provavelmente não estavam lá dentro do clã naquele momento, a gente tem muita gente que não é xamã e que provavelmente não foi morta pela Maki. Então, apesar do clã Zenin estar com certeza um caos, ela não foi completamente extinta. E o mesmo vale para o clã Gojo. Lá no passado a gente ficou sabendo que o clã Gojo era composto de apenas um membro, o Satoru Gojo. Porém, aqui a gente viu que o clã Gojo pediu a saída do clã Zenin. Ou seja, com o Satoru Gojo selado, quem foi que pediu do clã Gojo a saída do clã Zenin? E é a mesma situação. Muito provavelmente, o Satoru Gojo, quando subiu ao poder, ele tirou toda aquela galera que ele considerava corrupta ou que não tinha ali a mesma ideologia que ele. E provavelmente ficaram somente aqueles que não são assim xamãs muito poderosos e que não representam alguma coisa na família. Lógico que quando o Satoru Gojo está na ativa. Agora que ele foi selado, aquelas pessoas que estavam um degrau abaixo na hierarquia da família Gojo, com certeza tomaram o poder de novo da família Gojo. Então só pelo fato dele ter dito que é uma família de uma pessoa só, isso não significa que é algo literal, e sim que ele é o único e grande responsável pela família Gojo. E por fim tem mais uma coisa que eu acho que é uma informação que pode nos dar alguma coisa no futuro, que é que foi ali informado que eles não encontraram energia amaldiçoada nos corpos daqueles Zenin, ou seja, eles constataram que não foi um xamã que matou todos aqueles. E que dentro de alguns ferimentos eles encontraram energia amaldiçoada de algumas armas. E isso é uma informação que eu acho que pode dar alguma coisa no futuro. Porque como a gente viu no passado, os xamãs quando mortos podem virar espíritos vingativos. E a única forma de ter 100% de certeza que isso não vai acontecer é caso esse xamã seja morto com energia amaldiçoada. E nesse caso a gente tem um clã inteiro que não foi morto por energia amaldiçoada. Talvez a energia amaldiçoada da arma seja o suficiente para fazer com que eles não se transformem em espíritos vingativos, mas ainda assim a gente tem um grande exemplo de uma pessoa que não foi morta utilizando energia amaldiçoada, que é o Naoya. O único dano que ele recebeu na sua batalha contra a Maki foi dado por um soco. E além disso, quem o matou foi a mãe da Maki com uma faca de cozinha. Ou seja, nenhuma energia amaldiçoada foi utilizada na morte do Naoya. Eu acho ainda um pouco improvável que ele vire um espírito vingativo, mas o autor deixou em aberto que isso é sim possível, ainda mais o Naoya tendo um grande destaque nessa saga. Então, se o autor realmente quiser, ele pode sim transformar o Naoya em um espírito amaldiçoado e tentar ali, de certa forma, se vingar da Maki, talvez. E por fim, para encerrar esse vídeo, eu só tenho a dizer que, apesar de ter sido bem pequeno, eu acho que esse foi realmente o encerramento dessa saga aí no clã Zenin. E provavelmente o próximo capítulo, que não vai sair na próxima semana, deve começar já o jogo do abate. Infelizmente o GG Akutami está passando por alguns problemas relacionados à sua saúde e ele pediu um tempo para descansar e cuidar principalmente da sua saúde. O lado bom disso é que a gente sabe que não é algo grave e ele deu ali um prazo de 1 mês.
Então, apesar de ser um hiato por tempo indefinido, ele deu um prazo ali de um mês. Eu acho que é bem plausível que esse prazo seja cumprido, afinal ele mesmo alertou que não é uma doença muito grave. Então vamos ter fé de que o GG Akutami vai se curar logo e esse ato não seja nada parecido com os hiatos de Hunter x Hunter. Bom galera, era isso que eu tinha pra falar pra vocês, espero que tenham gostado desse vídeo e diz aí nos comentários o que você achou desse capítulo super curtinho. E eu quero saber se você acha se o GG Akutami vai realmente cumprir esse prazo. Eu rezo pra que sim. Mas no mais eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.